Pronto, doutor Cláudio, já estamos Pronto, já está gravando. gravando? Já, Podemos iniciar, né? claro. Bom, então, podemos iniciar. Bom, a nossa reunião, pessoal, já fosse trabalhar de forma bem objetiva, ela diz respeito a um item específico das discussões, que é a jornada 12x36, tá certo? O Emanuel conversou comigo, disse que a proposta do sindicato patronal ela foi aceita, né, pelo sindicato dos trabalhadores, com exceção da cláusula que trata da... Deixa eu só ver se eu encontro ela aqui. Que trata da jornada 12x36, tá certo? E aí há uma discussão no seguinte sentido. Se a Emanuel sugere que ela seja excluída ou a redação da convenção anterior, ou que foi me passado. Essas duas possibilidades. Excluída ou manter a redação da convenção anterior. A redação que tenha sido dada aqui, na nossa discussão, é de que ela seria mantida a redação conforme é estabelecida na CLT, não foi isso? Exatamente. 59. Exatamente. Até, doutor Cláudio, parágrafo. de forma exagerada, até aceitando a sugestão, o senhor lembrou bem do artigo 59A, nós colocamos o artigo, porque o que ocorreu na convenção passada, e é o motivo de a gente não ter repetido, é que essa cláusula ficou mal redigida. E toda hora que uma administradora ia fazer uma rescisão contratual, ficava dando polêmica. Então, nós recebemos essa solicitação das administradoras para redigir melhor a cláusula 9ª, 10ª, 11ª e 33ª. E foi o que fizemos. Aí, na mediação, o senhor lembrou bem que não cabe DSR nem hora extra, conforme o artigo 59A da CLT. Aí nós colocamos o artigo 59A da CLT para ficar mais explícito, porque, por exemplo, fala-se que 30% dos condomínios são apoiados por contadores. Os contadores, às vezes, fazem as mais diversas interpretações e dá problema, realmente dá problema. A gente sabe. Então a gente resolveu fazer uma redação bem clara. Galera, só um minuto, por favor. Eu vou pedir que desabilitem o microfone, por favor, porque está tendo uma certa interferência. Pode continuar. Okay. Então a gente fez somente isso. Considerando que a cláusula 9ª, 10ª, 11ª e 33ª da Convenção de 2021 não estavam muito claras, então, para ficar bem claro, a gente botou o 59A na cláusula 9ª e tiramos qualquer dúvida da 10ª, 11ª e 33ª. Essa foi a intenção de melhorar a redação da CCT, que eu acho que cabe a nós, é trabalho nosso, para evitar polêmicas, na hora de fazer uma rescisão contratual no sindicato, surgir essas questões. Essa foi a real intenção. Agora, veja bem, retirar a 12x36, como o nosso Emanuel está pleiteando, nós não podemos concordar, porque o zero e vezeiro dá problema nessas interpretações, como eu já expliquei. Então, de nossa parte, a intenção foi a melhor possível, mas, pelo visto, não foi assim. E outra coisa, eu mandei a redação dessa CCT, com essas dúvidas todas tiradas, no dia 20 de dezembro, através de e-mail, para o Emanuel, para o Dr. Max e para o escritório Valério Dutra Advogado. Mandei para todo mundo. E para fazer mais uma leitura e, teoricamente, estaria tudo ajustado. Mas
Lamentavelmente, pelo visto, não conseguimos nosso intento. Espero ter esclarecido para o senhor o que ocorreu, segundo a nossa ótica, claro, né? Ok. Mais alguém das empresas quer falar, não? Bom, acho que não. Então, eu faculto a palavra ao Sindicato dos Trabalhadores, por favor. Doutor Marcos, doutor Emanuel, por favor. Oi, Emanuel, você quer falar alguma coisa ou você quer que eu fale? Acho que ele está ocupado. Vou pedir que o doutor fale, depois eu peço a fala, tá bom, doutor? Certo. Então, pessoal, eu estava aqui analisando o que o doutor Luiz Valério falou, mesmo porque ele já tinha me enviado isso com antecedência. Eu tinha até solicitado um prazo para poder eu tentar articular uma solução, mas aí ontem eu recebi a comunicado dessa mediação e estou aqui eu participando, né, dessa reunião. Mas eu acredito que a gente poderia ter conseguido uma solução antes de vir para cá. Mas já estamos aqui. Eu estava olhando aqui a redação das cláusulas que o Luiz Valério falou. Algumas cláusulas que ele falou que houve modificação, eu não consegui constatar a modificação. Como, por exemplo, a 11ª, sobre adicional noturno. O texto, para mim, dos dois documentos que eu recebi, estão iguais. E, basicamente, o que eu vi aqui de diferença foi que na cláusula 10ª, na cláusula 9ª, ele incluiu um outro caput e um parágrafo único. E manteve aqui o texto do parágrafo anterior, logo abaixo do parágrafo único, com os 3 parágrafos, com a pequena alteração no parágrafo 3º. Então, assim, na cláusula 10ª e 11ª, eu não consegui verificar qual foi a modificação do texto. Eu comparei aqui, eu estou com os textos abertos, para mim me parecem iguais. Não sei se mudou uma vírgula, um ponto, e eu não estou conseguindo verificar. Então, assim, eu creio que é fácil a gente resolver essa situação. Eu não creio, assim, eu gostaria de ter tentado um pouco mais antes da mediação de hoje, mas já estamos aqui, eu acho que já vai poder avançar com tranquilidade. A preocupação do Emanuel é a gente tentar manter mais ou menos o que foi negociado, né? O senhor Luiz Valério aí, ele falou que já havia mandado em dezembro esse texto novo, mas a gente estava ainda na negociação, estava nas tratativas, e pelo menos o que eu tinha entendido é que a gente repetiria a cláusula de 2021, mesmo ele tendo mandado essa cláusula com a nova redação em dezembro, né? No final de dezembro, por e-mail, como ele bem falou ainda há pouco. Então, a princípio, eu tinha imaginado que nós iríamos manter o texto, com exceção daquelas cláusulas específicas que estavam constando na ata da negociação. E aí, quando foi semana passada, o Emanuel falou: Max, eu estou tendo aqui uma pequena divergência, seu Luiz Valério, eu poderia participar? Eu falei: Emanuel, eu estou com algumas prioridades, estou com os prazos, depois da Covid, meu calendário de trabalho atrapalhou um pouco. E aí, essa semana que eu estava começando a ler, ontem eu li um pedaço, mas quando eu recebi a comunicado, eu resolvi participar da reunião e tentar uma solução aqui agora. Então, assim, a gente poderia... eu estou vendo aqui que as modificações foram mínimas, né? Tem algumas cláusulas que eu não consegui verificar quais foram as modificações. E o Dr. Luiz Valério falou que tinha modificado a 9ª, a 10ª, a 11ª e a 33ª. A 10ª e a 11ª, até agora, eu não consegui ver essa diferença. Então, eu acredito que vai ser fácil a gente resolver isso. Assim, eu vou escutar aqui o Emanuel, porque assim, eu sou assessor jurídico, eu estou aqui para colaborar e não para decidir, mas eu acredito que vai ser fácil a gente resolver isso. É uma situação que eu não vejo grandes problemas de a gente resolver. A gente pode pensar aqui uma terceira possibilidade, além do texto do ano passado e do texto novo, porque também um texto novo ficou um pouco confuso, ficou com 2 capas, um parágrafo único e 3 parágrafos, 1, 2 e 3, então a redação ainda não ficou exatamente clara para mim, né? Eu ia precisar entender se mantém tudo ou uma parte substitui a outra, para que eu possa entender se sai uma parte e entra a outra ou fica as duas, porque se for ficar as duas tem que fazer uma sistematização, né? Tem que renumerar os parágrafos e agrupar os capos, né? Então eu acredito que vai ser fácil resolver isso. Tem algumas pequenas coisas que eu ainda não compreendi, que pode ser que a gente esclareça nesse momento,
E eu vou passar a palavra para o Emanuel, porque ele que é o presidente do sindicato, ele que representa a categoria, e ele é que vai poder decidir sobre alguma coisa. Mas eu, de antemão, eu sou um advogado que trabalho sempre pela conciliação, e eu creio que vai ser fácil de a gente resolver isso hoje. Com licença, Manel, eu esqueci de falar algo que foi muito bem lembrado pelo doutor Valério, pelo delegado Murat, que é o mau patrão que está fazendo o funcionário trabalhar além das 12 horas, ou seja, qualquer coisa além das 12 horas, na escala 12/36, tem que ser paga de uma forma ou de outra, conforme a lei. Então, se Manel e Dr. Max quiserem acrescentar um parágrafo nessa cláusula 9ª, já que o Dr. Max acha necessário ajustar, porque teve 2 capos, etc., que proteja o funcionário desse tipo de mau patrão, nós estamos totalmente abertos. A gente é pelo correto. A gente acha que se o trabalhador exerceu a sua função, se ele trabalhou além das 12 horas, ele tem que receber conforme a lei. Isso aí nós estamos totalmente alinhados. Então, volto a dizer, se quiserem botar mais algum parágrafo na 9ª, que valorize isto, que explicite isto, nós estamos totalmente de acordo. Era só isso, Manel. Obrigado. Seu Valério, bom dia a todos. É o seguinte, eu acho que a gente já tivemos perda demais na nossa convenção coletiva. Cada ano que se vem negociando, a gente sempre está se cedendo para que o senhor consiga retirar, sempre se baseando na reforma trabalhista, sempre trazendo prejuízo para os trabalhadores. Eu acho que a economia que os condomínios já deveriam ter, eu acho que já conseguiu. Eu acho que não é bem por aí. Se a gente for olhar as condições que os trabalhadores são submetidos na condição de alimentação, isso não reflete nem atende às necessidades deles. Então, não faz sentido, a cada momento, a cada segundo, a gente está tirando direito dos trabalhadores já adquirido há um certo tempo. Tá? A gente tem que ter a flexibilidade, tem que procurar entender os patrões, mas a gente também não pode colocar os trabalhadores numa miserabilidade. Entendeu? Então, eu acho que tem que colocar a mão na cabeça, buscar a consciência e tentar apoderar essas situações, tá? Então, vejamos só, o senhor quer fazer alteração na questão do DSR. Beleza, você vai fazer, mas a gente não concordamos. Por que a gente não concordamos? Porque existe a Constituição de 88, que no seu artigo 7º garante isso a todos os trabalhadores sem distinguir a escala, e tem o decreto de 1949, que trata desse direito, certo? E tem a lei 6.605 49, de 1949, certo? No seu artigo 1 e no seu artigo 6º, né? Então, eu não me sinto legal em fazer uma coisa dessa, seu Valério. E isso aí está sendo discutido pelo Conselho Nacional do Ministério Público, porque ele entende que isso é uma inconstitucionalidade, porque essa lei da reforma trabalhista foi criada, mas não visou alteração na Constituição, nem muito menos o decreto. Então, há uma insegurança jurídica. A gente podemos, sim, o senhor quer colocar desse jeito, a gente coloca, mas a gente vai colocar lá uma ressalva. O sindicato laboral, na observância dos artigos do decreto, pronto, aí da Constituição. Beleza, a gente coloca. Agora, o senhor apenas coloca a lei da reforma trabalhista e a gente deixa assim? Não, eu prefiro isso, é CLT. A CLT ninguém tem que desobedecer, tem que cumprir.
Então, já que é a CLT, a gente tira tudo e deixa lá, cumpra-se o DSR conforme a lei da CLT, o que visa a CLT na escala 12/36. Pronto, vamos fazer assim, certo? As outras demandas relacionadas à escala 12/36, a gente também não aceita alterar. A gente não aceita alterar, a gente quer manter, certo? Então, queremos pedir a apoderação de vocês, que vocês vejam isso aí. Caso contrário, infelizmente, eu não vejo muito avanço da nossa parte, não. Aí vai para uma discussão judicial, seja lá que tempo for, seja lá que posição a justiça tomar, porque eu não posso estar brincando de ser sindicalista. Eu não estou aqui para brincar de ser sindicalista. Eu estou para defender o direito e a representação dos trabalhadores, como eu acredito que o senhor está defendendo os interesses dos condomínios, das suas empresas, que está extremamente correto. Mas a gente precisa fazer essas ponderações. Obrigado. Bom, Emanuel, eu pergunto, isso é o posicionamento definitivo? Porque o doutor Max, anteriormente, tinha colocado que iria discutir essas questões com o senhor e com a diretoria do sindicato, buscando uma alternativa. Se tinha como se chegar a um denominador comum. Mas o senhor, um pouco diferente da palavra dele, diferentemente, já coloca aqui que não tem como aceitar essa proposição conforme sugerida pelo sindicato patronal. Como restou essa pequena divergência? Eu posso esclarecer, doutor Cláudio? Por não. Não, a questão é o seguinte, quando o Emanuel, semana passada, e o senhor Luiz Valério também falaram comigo, eu até mandei uma mensagem para o senhor Luiz Valério na sexta-feira falando sobre isso, eu tinha dito que ia conversar com o sindicato para a gente achar um denominador em comum, né, para a gente achar uma solução. Acontece que eu não compreendi exatamente as modificações, o porquê que elas ocorreram, e algumas cláusulas que o senhor Luiz Valério falou que foram modificadas, eu não localizei a modificação. Então, assim, eu acredito que a gente possa conciliar, eu acredito que a gente possa achar um denominador em comum, mesmo porque não está muito claro qual o objetivo da modificação. Porque, a princípio, a gente combinou de manter as cláusulas, algumas cláusulas foram negociadas e o restante a gente ia manter do ano passado. O senhor Luiz Valério falou que algumas cláusulas não estavam claras, que estavam gerando divergências de interpretação nos condomínios. E aí propôs modificações. Mas para que a gente possa, assim, pelo menos eu, enquanto assessor jurídico, possa orientar o meu cliente de uma forma clara, eu tenho que entender qual modificação foi e por que ela foi feita. Por isso que eu precisaria de ter um tempo mais para conversar com o senhor Luiz Valério ou com a assessoria do sindicato patronal, para que a gente pudesse afinar o discurso. Porque ficou, por exemplo, a cláusula 9ª, que foi a mais alterada, foi incluído um texto sem retirar o texto anterior. Então, assim, se o texto anterior estava mal redigido, talvez, em vez de acrescentar um texto novo, a gente possa dirimir as más interpretações com uma nova redação. Eu acho que mudar a redação sem mudar o direito é possível. O que fica um pouco complicado é quando eu não entendo por que foi mudado. Então, eu acredito na conciliação, e antes da gente tentar conciliar, eu teria que compreender melhor essas modificações, tendo em vista o que eu falei, que algumas cláusulas eu não localizei a modificação, e na cláusula 9ª, o texto anterior permanece, mas foi acrescentado um outro caput e um parágrafo único. Então, eu acho que, pelo menos para mim, enquanto assessor jurídico do Sindicato dos Trabalhadores, não ficou claro para mim o texto. Eu acho que a intenção é de melhorar o texto, mas, infelizmente, para mim, pode ser que eu esteja equivocado, pode ser que eu não esteja percebendo qual é a intenção do patronal, mas eu não vi sentido na inclusão do parágrafo de um novo caput e um parágrafo único na cláusula 9ª, já que o texto anterior foi mantido, né? Aí eu teria que saber exatamente que ponto do texto do ano passado causa divergência, causa problema nos condomínios,
né? E em que ponto da Convenção de 2021 os membros, né, os patrões estão tendo dificuldade de interpretação para que eu possa, enquanto assessor jurídico dos trabalhadores, sugerir uma nova redação. Então, por isso que eu, apesar do Emanuel, a posição do Emanuel é a posição seguinte: olha, se qualquer alteração que vá diminuir o direito do trabalhador, eu não concordo. Essa é a posição dele. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: se for simplesmente uma questão de interpretação, eu, como assessor jurídico, eu posso ajudar, entende? A solucionar uma divergência de interpretação. Não que eu esteja dizendo que diminuição dos direitos eu vou poder fazer, porque quem decide é o Emanuel e os outros membros do sindicato. Mas, enquanto divergência de interpretação, eu creio que é plenamente viável as assessorias jurídicas dos sindicatos dirimirem essas interpretações, esses mal-entendidos, e a gente finalmente concluir a negociação. Eu não sei se eu fui claro na minha fala, mas o que eu acredito é que a gente não precisa discutir novamente a cláusula. A gente pode dizer exatamente que palavra ou que frase está mal redigida e a gente reformular essa frase sem alterar o direito. É essa a minha sugestão. Certo. Então, o que o senhor sugere é a suspensão da reunião, para que o senhor possa analisar melhor essa questão com o Emanuel e com mais diretor do sindicato, e aí nós retomaríamos para concluir qual seria o caminho a ser tomado, o que o sindicato sugere de forma definitiva. Isso, semana passada, eu conversei com a advogada do Patronal dos Terceirizados, e ela me disse que tinham duas cláusulas que ela não estava compreendendo bem. O que é que eu fiz? Ela me mandou as cláusulas que ela não estava compreendendo, disse qual era a frase que ela não estava entendendo. Eu fiz uma nova redação e mandei para ela. Sem alterar o direito, a gente clareou as ideias, né? A gente deixou o texto mais claro, sem precisar rediscutir algum direito na cláusula, na convenção coletiva. Então, assim, como eu tive essa experiência positiva com os sindicatos terceirizados, eu acredito que com os sindicatos orgânicos, né, com o sindicato da reunião de hoje, a gente consiga fazer a mesma coisa. A gente consiga, entre as assessorias, ou até mesmo diretamente com a presidência do sindicato, com os diretores do sindicato, verificar qual é a frase, qual é o trecho das cláusulas que está dando margem a uma má interpretação e reformular o texto, uma questão mais de português, né, de coesão, de coerência, do que muito mais de discussão do direito. Então, o posicionamento do Emanuel é o posicionamento seguinte: qualquer modificação que a gente venha diminuir o direito do trabalhador, eu não posso concordar, porque eu estou defendendo o direito do trabalhador. Eu não posso estar à frente da diretoria do Sindicato dos Trabalhadores e concordar com diminuição dos direitos dos trabalhadores, senão eu não estou sendo um bom diretor, um bom presidente do sindicato. Eu concordo com ele. E na própria fala do Emanuel, ele falou que o senhor Luiz Valério está certo em buscar melhorias para os membros da sua categoria. Os dois estão certos. Mas se o problema for meramente de redação, de português, como situações como de coesão e coerência do texto, eu creio que eu posso ajudar com tranquilidade, entendeu? Sem que isso gere uma diminuição de direitos, tanto para um quanto para outro. Porque se a gente for aqui discutir, eu acho que o cerne da questão, pelo que eu compreendi até então, é uma má redação da cláusula. Tudo bem, a cláusula está mal redigida, a gente redige ela de uma melhor forma. Mas a gente pode redigir ela de uma melhor forma, modificando ela o menor possível para não alterar o direito, só clareando a ideia, né? Só mexendo no português, num verbo, num adjetivo, numa concordância. A gente pode melhorar a cláusula nesse sentido. Agora, se essa modificação eu ainda não entendi, gente, eu estou falando isso porque, infelizmente, eu devia estar melhor preparado para a reunião de hoje, mas eu estou com alguns prazos bem complicados. Eu não estava preparado para participar da reunião de hoje. Mas se a questão for meramente de interpretação, eu creio que a gente obtém sucesso em reformular a cláusula sem acrescentar ou sem retirar direitos. Ok.
Então, doutor Manuel, doutor Valério, podemos seguir, então, a orientação do doutor Marcos e suspender a mediação, para que os senhores possam, diretamente, numa reunião promovida entre as partes aqui, no caso não teria mediação, exatamente para tentar aparar essas arestas e caminhar para um entendimento? Doutor Cláudio, totalmente de acordo. E, mais importante, estou totalmente, nós do CIPCERN, eu não, nós, estou falando pela diretoria, pelo escritório Valério Dutra Advogado, estamos totalmente de acordo com o que Emanuel e o doutor Max colocaram em não subtrair nenhum direito do trabalhador. Estamos totalmente de acordo. O que eu não posso fazer, o que nós não podemos fazer, e não é uma questão de defender a base, não é isto, é explicar mais uma vez que em 1949, há mais de 70 anos atrás, não tinha portaria remota. Portaria remota dispensa todos os porteiros, como o senhor sabe. Não existia isto. Não tinha trabalho remoto. Eu só estou mostrando que leis de 70 anos atrás não se aplicam mais. Então, se a lei da reforma trabalhista veio e estabeleceu que na escala 12/36, que já é bem explicativa, trabalha 12 horas e folga 36. Não é o caso de pagar hora extra nem DSR. Não é o caso, porque não se justifica, não se aplica. Agora, para ajudar o trabalhador, depois que nós fizemos essa modificação em nossa CCT, que foi só adequar a lei da reforma à nossa CCT do ano de 2018, a gente incluiu o benefício social que a gente crê que dá plano odontológico para o trabalhador e para a família, ele pagando da família, e agora dá um seguro de vida de R$15 mil e outros auxílios, e agora a telemedicina. Então, a ideia, a gente considera que o nosso sindicato não é somente de porteiros, não é. É um sindicato de shopping center, de administradores de condomínio, que estão reduzindo seus contratos para valores menores por conta das dificuldades socioeconômicas. Os shopping centers continuam até hoje com problema de público, as lojas, os lojistas têm dificuldade de pagar seus aluguéis, e nos condomínios a inadimplência aumentou. Então, é uma realidade que nós estamos passando. Se Deus quiser, pelo menos os sinais da economia, o dólar já está abaixo de R$5. Essas coisas vão passar, vai demorar, vai passar. Então, em virtude dessa realidade socioeconômica, a gente teve que, inclusive, propor menos do que 100% do INPC, coisa nunca vista. Eu agradeço, inclusive, ao Emanuel, ao Partido Laboral, por ter aceitado e ter entendido. Agora, querer colocar coisas para acrescentar mais dúvidas ou mais celeuma na convenção não é adequado. Então, de nossa parte, volto a dizer, estamos totalmente de acordo, nenhum direito do trabalhador deve ser retirado e temos que seguir a lei. Que lei? A atual. Não tem como fazer diferente disso. Era só isso. Se a doutora Zayane quiser explicar essa questão mais jurídica da escala 12/36 ou do DSR, doutora, se a senhora achar necessário, a senhora, por favor, complemente. Mas, de nossa parte, queremos... Doutor Luiz, deixa eu dar uma sugestão de ordem prática, porque eu acho que tem algumas coisas que a gente pode avançar de uma forma mais objetiva. Eu ia sugerir para a assessoria jurídica, ou então para o senhor, para quem se achar com maior facilidade de fazer isso, de me enviar para mim aqui pelo WhatsApp, pode ser, o texto da convenção de 2021 e marcando de vermelho as partes que estão com má interpretação, para que eu possa exatamente ter ciência qual é a dificuldade dos condomínios na hora de aplicar a Convenção Coletiva de 2021. Eu acho que, para mim, enquanto assessor jurídico,
ia facilitar o meu entendimento de saber, olha, Max, aqui, ó, essa frase aqui marcada em vermelho, o pessoal não está compreendendo bem. Porque aí eu posso dar minha contribuição para ajudar a melhorar essa redação. Se isso for possível, eu creio que a gente resolve 90% da nossa questão. Porque o restante vai ser só uma adequação textual, sabe, seu Luiz? Eu agradeço, senhor, sua fala. Realmente, há uma dificuldade do patronal também com relação à crise econômica e tudo. A gente aqui não está discutindo mais, pelo que eu entendi, questões econômicas da cláusula da convenção coletiva. A gente está questionando, o senhor falou que melhorou a redação porque estava mal escrita. Tudo bem, já aconteceu antes de a gente ter uma cláusula mal escrita e a gente tem que corrigir. Aí, pela questão de ordem prática, eu ia sugerir que vocês me enviassem, marcando de vermelho as frases que causam divergência de interpretação. Com base nisso, eu acho que com pouco tempo a gente resolve essa questão, senhor Luiz. Doutor Max, como o senhor bem colocou, é mais uma questão técnica. Mas, pelo que o Emanuel colocou, não é uma questão técnica. O Emanuel está falando de lei de 1949 e está dizendo que não aceita a reforma trabalhista. Eu acho, senhor Luiz Valério, que tanto, assim, com perdão da palavra, tanto a sua fala quanto a do Emanuel são pertinentes, mas elas não dizem respeito exatamente à reunião de hoje. Porque a reunião de hoje, pelo que eu estou entendendo, é clarificar a redação de cláusulas que não estão claras. E aí, a fala de vocês é pertinente, mas é um pouco mais profunda do que o problema que foi nos posto na reunião de hoje. Porque a questão de redação é uma coisa. A gente discutir questões da atualização das leis, aí é uma discussão um pouco mais profunda, que eu acho que vai além da questão que nós temos em mãos nesse momento, entendeu? Okay. Não que não seja pertinente a sua fala, mas eu acho que é uma discussão que ultrapassa a questão da redação da cláusula. Aí eu sugiro, pela uma questão de ordem prática, se vocês puderem, né, uma sugestão, gente, né, se vocês puderem, marca de vermelho que frases estão mal redigidas, e aí a gente pode chegar a uma redação boa para essa cláusula. Só que, infelizmente, eu não consegui captar qual foi a modificação específica e qual o intuito da modificação, porque o texto anterior, para mim, permanece aqui no documento que o senhor me mandou. Então, só foi acrescentado uma coisa. Então, eu ainda não entendi qual a parte do texto anterior não estava claro, para que eu possa ajudar a solucionar o problema, entendeu? Okay. Doutor, eu acho que... A gente só acrescentou o artigo 59A. Mas já estava. Não. Mas a convenção coletiva, a 2021 já tem. Eu estou com ela aberta aqui, já tem 59A. Inclusive foi eu que coloquei. Na íntegra. A gente acrescentou na íntegra o artigo 59. Só que ficou estranho, porque ficou com dois caput a cláusula, e tem o parágrafo único e embaixo tem o parágrafo 1, 2 e 3. Então, não ficou claro para mim o que é que aconteceu. Você sabe, senhor Luiz Valério? Então, eu sugiro, se for possível, essa questão de, se vocês puderem, me indicar quais frases de 2021 não estão claras, para que a gente possa entender exatamente o que é que vocês querem. Porque a gente partiu para um diálogo sobre diminuição ou não de direitos, quando, na verdade, a gente poderia estar, antes disso, discutindo que parte da cláusula está mal redigida, para que a gente possa refazer o texto, entendeu? Eu acho que o problema é muito mais simples do que a gente acha. Bom, veja só, nós temos aqui uma questão posta muito clara que a gente precisa ultrapassar, certo? Porque senão nós vamos mergulhar aqui no dissenso e malograr os trabalhos. Vamos privilegiar o dissenso. A gente tem que buscar privilegiar aqui uma alternativa. O doutor Marcos está sugerindo que ele quer suspender a reunião para que ele possa analisar melhor tanto a questão dos trabalhadores, a proposta dos trabalhadores, que é manter o texto da convenção anterior, ou simplesmente retirar a questão da 12/36 da convenção, excluir, e da parte das empresas, que é exatamente manter o texto da norma consolidada, né? Isso como uma forma de pedagógica, de orientação aos representados, conforme já redigido. O que o doutor Max sugere é que suspenda seus trabalhos para que se possa analisar melhor
essas duas questões e se buscar uma alternativa. Ou seja, se é possível fazer uma redação que possa clarear tudo isso e ser, alcance os interesses das partes envolvidas. Se há essa possibilidade, a gente suspende para que os senhores possam avaliar melhor e na reunião subsequente a gente define essa matéria. Se não há essa possibilidade, infelizmente vai permanecer a divergência, que o sindicato patronal insiste na manutenção da convenção conforme a redação já dada, e da parte dos trabalhadores, que é a posição definida por Emanuel, que é de se excluir ou se manter a cláusula da convenção anterior. Tá certo? Então, eu deixo para que os senhores avaliem, então, a proposição de Marcos, que é a suspensão, para que os departamentos jurídicos do sindicato e o departamento jurídico das empresas possam sentar-se a uma mesa e buscar uma solução para essa matéria. Senão, a mediação encerra e não temos como prosseguir. O caminho, infelizmente, é o dissídio coletivo de trabalho. Eu concordo, doutor Cláudio. Eu queria ouvir o Emanuel, se ele concorda com isso. Porque se ele não concordar, se ele insistir em tirar 12 por 36, se ele insistir que tem que ser a legislação de 1949, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Você entendeu? O doutor Luiz Valério, mas isso já foi colocado. Eu estou colocando exatamente, diferentemente. O doutor Marcos está colocando a posição contrária às duas, no sentido de se avaliar melhor, nem a do senhor, nem a dele. Sentar-se à mesa para clarear esses pontos e se buscar uma redação que atenda a todos aí, entendeu? A CCT... Que atenda agora construída naturalmente em 4 mãos, pelo setor jurídico do sindicato e o setor jurídico das empresas. Se há possibilidade de alteração, bem. Se não há, paciência. Não temos como seguir adiante. Mas, pelo menos, só dá uma oportunidade de se dialogar e de se tentar uma solução. De nossa parte, não tem nada impeditivo. Eu só quero saber do Emanuel se depois de fazer esse exercício ele vai concordar ou vai continuar colocando essas questões que a gente subtraiu o direito, que a legislação é de 49, que ele não aceita a lei da reforma trabalhista. Não tem como. O senhor entendeu o que eu estou querendo colocar? Porque... Senhor Luiz Valério, deixa eu esclarecer para o senhor. Eu vou poder orientar melhor o Emanuel depois que eu entender a situação. Então, assim, para o Emanuel se pronunciar agora, ele vai se pronunciar com as informações que ele tem no momento antes da minha orientação jurídica. E eu creio que a questão se resolve com facilidade com uma boa orientação jurídica. Então, se o senhor quiser saber do Emanuel nesse momento, se ele vai se dar por satisfeito após a gente conversar, ele só vai saber depois que eu conversar com ele, infelizmente. Porque eu vou ter que tratar com ele, entende? Eu não vou poder, nesse momento, dizer assim, olha, Emanuel, tá ok, o que tá resolvido. Mas, assim, eu tenho que, antes de dizer, pessoal, vamos fechar a convenção do jeito que o senhor Luiz Valério sugeriu, no momento em que eu conseguir compreender. Então, o Emanuel, ele pergunta muito para mim qual a minha opinião. Quando ele tem uma questão, ele, Max, veja se essa opinião aqui. E nesse momento, durante a reunião, eu creio que não vai ser possível orientar ele. Entendeu, senhor Luiz Valério? Então, assim, a sua pergunta é pertinente. O Emanuel vai ficar satisfeito? Aí, assim, eu tenho que primeiro entender o motivo da modificação, orientar o meu cliente para ele dizer se vai estar satisfeito ou não depois que a gente fizer a nova redação da cláusula. Entendeu? Então, assim, eu sugiro que essa pergunta que o senhor fez ao senhor Emanuel, a gente responda ela na próxima reunião, já finalizando essa convenção coletiva. Perfeito, sabe? Perfeito, doutor. Foi, doutora. É apenas a... Mas você entendeu com a inclusão do artigo 59A na CLT não deu maior esclarecimento a alguma dúvida que venha a ter nos textos, e o senhor entendeu que também não houve supressão nenhuma de direito, apenas... Doutora, é porque é o seguinte, deixa eu explicar para a senhora. A cláusula 9ª, ela já tinha referência ao artigo 59A, já estava lá. O senhor Luiz Valério falou que, eu vou ver aqui o texto que ele mandou para mim, ele pediu para mim que eu verificasse, eu vou abrir aqui o texto, as cláusulas 9ª, 10ª, 11ª e 33ª. Na cláusula 10ª e 11ª, eu não vi modificação do texto, eu não consegui localizar.
eu vi uma pequena modificação na cláusula 33ª e na cláusula 9ª. E na cláusula 9ª, a redação também não ficou clara. Então, assim, eu acredito que é um pequeno problema só de redação da cláusula, que a gente vai conseguir resolver com tranquilidade. Agora, para que antes de a gente achar a solução, eu tenho que entender o problema. Entendeu? Eu tenho que entender o problema. Infelizmente, eu ainda não consegui captar o porquê das modificações. Aí o que é que eu sugiro? Que o senhor Luiz Valério me falou ainda há pouco que os condomínios estão tendo dificuldade de aplicar a convenção de 2021 porque ela está mal redigida. O que é que eu fiz com o patronal dos terceirizados? Eu pedi para que eles me mandassem um texto, a parte que ele não está clara. Eu sugeri uma redação nova, eles aceitaram e um dia a gente resolveu. Então, na hora que eu compreender o motivo da modificação, eu posso assessorar melhor o meu cliente e dizer, pessoal, deixa eu mudar a cláusula que confia em mim que vai dar certo, como a gente fez no outro sindicato. Eles confiaram em mim, eu refiz a cláusula e deu certo. Para que a gente não fique discutindo outras questões além de redação de cláusula, entendeu? Porque aqui a questão não é retirada nem aumento de direitos. A questão é de interpretação. Se for interpretação, eu tenho um aval do sindicato para reformular a cláusula, de forma a que ela seja melhor entendida. Agora, quando houve acréscimo de um texto e eu não compreendi esse acréscimo, aí eu solicitaria à doutora, se a doutora puder, que me mandasse aqui grifado de vermelho a parte de 2021 que não foi compreendida e, se possível, uma pequena explicação das alterações para 2022. Com base nisso, a gente consegue chegar a uma solução bem rapidinho, doutora. Eu creio que vai ser bem rápido. E eu digo ainda mais, doutora, se a doutora conseguir me mandar isso até depois do almoço, ainda hoje à tarde eu dou o retorno. Eu paro o que eu estou fazendo de trabalho hoje e vou me dedicar a isso e para a gente solucionar isso aí o mais rápido possível. Se for uma questão de interpretação do texto, eu creio, doutora, que é muito fácil de a gente chegar num consenso. Porque, pelo que eu entendi aí, doutor Marcos, o senhor é de acordo com essa manutenção dessa cláusula apenas com esses ajustes, não é isso na redação? Doutor, eu sou a favor de eu entender o que está acontecendo antes de decidir. Eu não entendi. Entendeu? Então, a gente vai mandar eu preciso entender a questão para poder dar uma resposta. Pessoal, qualquer resposta que eu lhe dê agora, eu vou dar uma resposta que eu não vou ter segurança. Marcos, me permita só um instante. Olha, só para nós concluirmos, que a gente já nos aprofundamos demais nesse debate, eu acho que já está muito claro. O que o doutor Marcos sugere é o seguinte: ele desconhece, o Departamento de Direito do Sindicato desconhece o teor da proposta do sindicato das empresas. Ele precisa se aprofundar, analisar, verificar quais são as principais divergências. E, a partir daí, ele buscar uma solução, apresentar uma solução. E, para isso, ele precisa suspender essa reunião, porque ele não teve como analisar isso até agora. Então, o que é que ele pede? Suspende, vai fazer essa avaliação, vai discutir com o Manel, vai contrapropor. Dizer, olha, Valério, concordamos ou não concordamos? Ou concordamos com as seguintes alterações? E apresenta. Se for possível chegar a um denominador comum depois dessa análise, ótimo. Se não for possível, a gente encerra a nossa mediação e faremos a ata para que as partes possam, então, discutir essa matéria judicialmente, tá bem? Então, é isso que nós estamos sugerindo. E aí, eu acho que as partes chegaram a um denominador comum. Vocês vão ter essa semana aí. Eu só pergunto qual seria a data do nosso retorno. Se vocês sugerem, ou me comunicam. Doutor Cláudio, já analisamos, discutimos diretamente. Doutor Cláudio, o nosso último encontro foi dia 15. Dia 15 foi o nosso último encontro. Foi quinta-feira passada. À noite, eu fiz o upload na convenção, fiz o requerimento, mandei para o presidente Emanuel assinar. No dia seguinte, recebo uma mensagem do Emanuel questionando o DSR. Nós considerávamos que estava tudo fechado. Para nós foi surpresa. Agora, hoje, uma semana depois, que é dia 15 com 7, dá 22. Nós não caminhamos absolutamente nada. Lamentável, mas é verdade. Então, de nossa parte... Eu queria pedir a palavra. Então, de nossa parte... Posso falar?
Quem está pedindo a palavra é você, Manuel? O Manuel. Pois não, claro. Manuel, aguarda ele falar, depois a gente pede a palavra. De nossa parte, existe a maior das boas vontades e, repito, não há interesse de tirar direito do trabalhador nenhum. Zero. Não há interesse nisso. Pelo contrário, eu creio que o senhor já me conhece, doutor Cláudio, e as pessoas que estão, aos poucos, vendo a forma de a gente agir, nós procuramos é ser justos. Como eu falei, questão de manter o emprego dos porteiros, que o nosso sindicato não é só porteiro, é administrador, shopping center, mas é uma questão de manter o emprego, eu creio que é o mais importante. Se os patrões não estão com dinheiro suficiente para ficar dando 100% do INPC, que isso eu agradeço até que foi entendido, então, querer algo que simplesmente beneficie o trabalhador, porque a lei que saiu, de alguma forma, modificou isto. Não cabe, na minha opinião, doutor Cláudio, cabe esse tipo de coisa numa convenção coletiva. Querer acrescentar algo que a lei estabelece de forma clara. Agora, de nossa parte, vou pedir à doutora Zayane, vou fazer o que o doutor Max me pediu, vou pedir para ela ler, ela vê qual é a dúvida que ela tem, porque não há dúvida e não tem subtração de direitos nenhum. Mas, tudo bem, ela vai ver e ela vai falar com o doutor Max para ver se chega a um bom senso, vamos dizer assim. Já vamos para o março, os trabalhadores da classe A e B estão só recebendo o salário mínimo. Por mim, já estava tudo resolvido, mas, pelo visto, ainda estamos aqui no meio do caminho. Com a palavra, Manuel. Seu Valério, eu quero falar o seguinte, se eu for fazer aqui um histórico das pequenas reformas que o senhor tem feito na nossa convenção, o prejuízo para esses trabalhadores é bem expressivo, tá? Então, não trata assim simplesmente de o senhor dar um reajuste salarial no salário e no vale alimentação, tá? Mas quando o senhor mexe no DSR, quando o senhor mexe no intervalo dos trabalhadores, está entendendo? Cada pontinho desse representa uma remuneração para os trabalhadores, tá? E eu não estou falando aqui de a gente avançar, colocar mais coisa na nossa convenção. Eu estou falando aqui da gente manter as nossas cláusulas que a gente já tinha. Então, quando eu falo de manter, eu não estou mandando acrescentar. Eu estou pedindo manutenção. O objetivo do sindicato, a existência dele, é justamente trazer um ganho para os trabalhadores acima da lei. Não é simplesmente ficar em paridade com a lei, ou abaixo da lei, que aí seria considerado cláusula nula. E, por outro lado, seu Valério, a sua fala aí, ela me ofende, tá? A sua fala me ofende. Mas não é assim, seu Valério, tá certo? Então, o que a gente está querendo é manutenção, é manter. Tá? É manter, porque senão a gente tira a existência do sindicato. Então, vamos homologar a CLT na nossa convenção? É isso? O senhor está querendo homologar a CLT na nossa convenção? Ora, a CLT ela já vale. Todos têm que cumprir. Quem não cumprir, a gente fiscaliza e aplica na condição de sindicato, na vigência da CLT. Entendeu? Então, não faz sentido a gente estar transportando a CLT para a nossa convenção, seu Valério. Entendeu? Ou eu estou sendo ignorante demais? Me desculpe. Obrigado, seu Valério. O que decidir aí, se for nova mediação, tudo bem. O que decidir aí, eu não vou mais falar. Eu vou só aguardar. Doutor Max aí, doutor Cláudio, é o mediador, é um homem do campo do trabalho. A atitude que for tomada aí, eu vou receber, tá? Seja em lavrar ata, seja em remarcar uma nova mediação. Eu peço desculpa se eu ofendi a vocês. Não, obrigado aí pelas palavras, gentis, mas é isso. Eu acho que o encaminhamento, eu prefiro, se vocês me permitem, como conciliador, sempre oportunizar o diálogo. Se há a possibilidade de nós dialogarmos, como o doutor Marcos sugere, discutir juntamente com o departamento jurídico, com a doutora Zayane, doutor Luiz Valério Dutra,
a possibilidade de se buscar um consenso diante desse, até porque todas as cláusulas já foram conciliadas. Só resta essa. Ir para um dissídio, se nós temos condições de contornar, em decorrência de uma cláusula, vamos então nos agarrar a essa possibilidade, né? Porque, entenda, a decisão de um tribunal, com todo respeito, nós entendemos, são pessoas que conhecem bem melhor que todos nós aqui a legislação trabalhista, mas, infelizmente, eles não analisam, muitas vezes, as questões que dizem respeito à vida econômica e profissional, né? As peculiaridades que cabem dentro de uma convenção coletiva de trabalho, que só os senhores, na praxe, no dia a dia, têm conhecimento. Então, o que eu sugiro é que os senhores possam se aprofundar um pouco mais nesse debate, né? E se buscar um consenso. E eu tenho certeza que nós vamos chegar a um denominador comum, até pelo desejo, pelo histórico né, dos senhores na condução dessas negociações aí ao longo do tempo. Eu confio e acredito plenamente numa solução amigável, tá bem? Perfeito. Então nós vamos... Eu só queria saber se o nosso delegado sindical, Marco Murat, quer fazer mais alguma colocação, porque de nossa parte foi entendida, a doutora Zayane vai mandar para o doutor Max o que ele pediu, e vamos torcer para que se realmente chegue a um consenso. Murat, você quer falar alguma coisa? Eu não tenho nenhuma colocação a fazer, não, tá? Vamos aguardar. Ok, doutor Murat. Obrigado. Então, obrigado a todos, galera. Veja só, o que eu sugiro é que as partes procurem exaurir essa discussão, se aprofundar, tá certo? Mergulhar verticalmente nessas discussões, né, de forma profunda, para se buscar uma alternativa. Bom, nós só temos essa cláusula aí pendente. E levar um malogro na decorrência de uma cláusula única, não é? Eu acho que não vai... É um tanto quanto frustrante, né? Depois de todos esses meses aí, dias de luta, de trabalho, de todo, né? Além do que um dissídio coletivo de trabalho, o resultado não é imediato, ele se arrasta, né? Talvez anos aí dentro do processo. E isso também traz prejuízo substancial a essa expectativa tanto aos trabalhadores como aos condomínios, né? Vão ficar no aguardo de uma decisão judicial que cabe os seus recursos, né? Que tem seus entraves processuais aí, que isso vai se delongar. Então, ainda temos isso, essa questão da imediatidade, né? De se resolver isso da forma mais rápida possível e contemplar as partes, né? Com a aplicação imediata desse instrumento. Então, eu peço o bom senso, o equilíbrio, sobretudo o esforço das partes aqui presentes, para que possam encontrar uma alternativa para essa questão, tá bem? Eu vou ficar no aguardo aí dos dois sindicatos do retorno. Eu prefiro não marcar, porque aí cada procedimento desse que eu marco entra no sistema. Então, eu vou ficar aguardando que as partes se manifestem, doutor Cláudio. Chegamos a um denominador comum, fechamos nos seguintes termos. Eu faço a ata. Não chegamos a um denominador comum, a divergência continua. Eu vou chamá-los aqui simplesmente para fazermos a ata de malogro, tá bem? Ok. Mas de nossa parte, eu acredito ainda... De nossa parte, doutor Marcos, hoje ainda o senhor deve receber o e-mail da doutora Zayane, porque, como eu lhe falei, não tem nada realmente que esteja contrariando a lei, que esteja tirando direito dos trabalhadores. Não tem. A gente analisou direitinho, mas hoje mesmo o senhor recebe. De nossa parte... Senhor Luiz, se o senhor puder, a doutora Zayane concordar, me passa o contato do WhatsApp dela também, que agiliza algumas comunicações do WhatsApp. Tudo Pronto, bem? eu vou colocar aqui no chat, certo, doutor Marcos? E talvez até a gente vá se comunicando para a gente chegar diretamente ao ponto... que assim, eu também possa indicar também nessa cláusula a parte que ficou mal interpretada, para a gente ir diretamente nela, tá certo? Certo. Na verdade, a má interpretação surgiu dos patronais, dos patrões, né, doutora? Então, eu tenho que entender exatamente o que é que o patrão está tendo dificuldade. Aí, quando eu entender qual é a dificuldade do patrão, aí eu posso sugerir uma solução. Mas, infelizmente, eu não sei se é uma limitação minha, mas eu não consegui compreender exatamente o que é que está dando problema para o patrão. Pronto, eu vou colocar e envio para o senhor ainda hoje, certo, doutor Marcos? Pronto.
Tá bom, então. Agradeço. Meu WhatsApp, tá bom? Certo. Doutora Zayane, pode deixar que eu passo o zap do doutor Marcos para a senhora e o seu zap para ele. Eu faço esse... Pronto, doutor Luiz, por favor, eu agradeço. Ok. Eu agradeço que aí eu mantenho contato direto com a Claro. doutora. Eu creio que ainda hoje eu vou me dedicar só a esse problema. Eu não faço mais nada de trabalho até acabar a redação dessas cláusulas. Ótimo. Tá? Amanhã eu estou viajando no interior, então eu só chego em Natal por volta de 3h30 da tarde. Então, para mim, o interessante é resolver isso hoje, porque amanhã eu vou estar na estrada. Pronto. Então pode deixar que ainda hoje a gente envia. E depois de amanhã vai ter o feriado de segunda e terça, a gente só poderia retomar a conversa na quarta, né? Então eu prefiro tentar solucionar ainda hoje. Se for possível, a gente conclui isso ainda hoje. Ok, pessoal, então eu vou ficar no aguardo do retorno de vocês, tá bem? Tudo bem. Tá bom? Eu Tudo aguardo, bem. que possam me encaminhar do resultado da discussão que vocês vão travar diretamente. Né? O que eu peço é que vocês, né, priorizem essa discussão e eu fico aguardando o retorno. Um forte Ok, abraço. doutor Cláudio. Muito obrigado a Tenham todos. um bom carnaval, divirtam-se com cuidado e com cautela. Ok. Todo doutor Luiz Valério, você que vai pular o carnaval lá em Pipa, então você tome cuidado, porque lá em Pipa o coronavírus vai estar para o carnaval de Pipa. Agora use 3 máscaras. Agora, se não quiser se contaminar, o carnaval é do doutor Emanuel. Emanuel está fazendo um carnaval lá na tribo indígena dele, ali em Extremónia, naquela região, na paz. Ali não tem coronavírus. Ok. Obrigado, doutor Marcos. Um forte abraço a todos. Tá bom. Bom dia a todos. Na paz de Cristo. Ok. Deus E abençoe. nos encontramos na próxima reunião. Forte abraço. Tchau. Tchau.